Senhoras e senhores, bom dia. Com grande satisfação que damos início a mais um encontro do ciclo de palestras Abrafiltros 2019. Durante o ano vamos debater e discutir temas ligados à nossa área e também ao contexto socioeconômico do Brasil e do mundo. Por isso sejam todos muito bem-vindos. O tema escolhido de hoje é proteção de dados pessoais e educação digital nas empresas. Para ministrar a palestra, temos o prazer de receber o Dr. Igor Muraro. Igor é advogado sócio do escritório S. Muraro Advocacia. Tem graduação em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduação em Direito Tributário pelo IBDT, mestrado em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, técnico em Contabilidade pela FGV, especialização em Direito Digital pelo INSPER, especialização em Arbitragem pela FGV Direito e cursa atualmente o MBA em Direito Eletrônico na EPD. Nossos agradecimentos ao Dr. Igor, seja muito bem-vindo. Tenham todos uma ótima palestra. Uma salva de palmas. Bom, bom dia. Como já foi dito pelo Adriano, o tema de hoje é exatamente a questão de proteção de dados pessoais e educação digital nas empresas. É um tema que vem chamando muita atenção das pessoas, principalmente pelo fato da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem a sua previsão de entrada em vigor em agosto de 2020. E, como eu pretendo mostrar para vocês, apesar de parecer, nós temos ainda 1 ano e 3 meses para a entrada em vigor dessa legislação, e apesar de parecer muito tempo, vocês vão ver que, na verdade, pelo que tem que ser feito, pelo que tem que ser implementado, quanto antes se começar, melhor. E uma das... Bom, aqui é o currículo que o Adriano já leu. Quando nós falamos em proteção de dados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, que vem à mente, é a questão da proteção da privacidade. Porque hoje em dia, com a nova forma que a economia tem, os novos insumos, os dados sendo os novos insumos da economia, muito se fala até que ponto os aplicativos, as empresas de tecnologia, de software, podem ter acesso às nossas informações pessoais, aos nossos dados pessoais. Então, hoje é inevitável, quando se fala em proteção de dados, você falar em proteção da privacidade. E esse texto, de um autor americano, que ele fala exatamente isso, que algumas mudanças sociais, políticas e econômicas estão levando à necessidade de se criar novos direitos, de se reinventar o direito. As invenções recentes que estão acontecendo e novas formas de negócio estão fazendo com que nós levemos a discussão relacionada à proteção da pessoa, à proteção do indivíduo, a um próximo passo. Alguém sabe quais são essas invenções recentes ou essas novas metodologias de negócio que esse autor fala? Vocês acham que ele está falando com relação ao quê? Gente, fica à vontade, tá, para interagir ao longo dessa nossa conversa, na verdade. Vocês acham que ele está falando dessas invenções recentes? Deixa eu ver se eu acho o laser aqui. Mas essas invenções recentes que ele fala, em novos métodos de negócio, vocês acham que eles estão falando do quê? Flávio, você trabalha com tecnologia, você acha que ele está falando do quê? Célula-tronco? Pode ser. Biotecnologia? Então, ninguém acertou. Na verdade, essa discussão, esse texto, foi publicado em 1890. E a tecnologia que ele falava era a fotografia. Era a popularização da fotografia. Porque a fotografia foi uma das primeiras tecnologias, quando ela começou a se popularizar, que fez com que algo que acontecesse num ambiente privado, e só as pessoas que lá estavam teriam conhecimento daquilo, se tornasse de conhecimento de terceiros. Quem não tinha participado daquela reunião, quem não está aqui hoje, por meio da fotografia, vai saber quem estava, que roupa que estava, o que aconteceu. Então, a preocupação relacionada à privacidade, ela sempre esteve presente. E cada vez mais que uma tecnologia que permitia que terceiros tivessem conhecimento de algo que aconteceu na minha intimidade ou que aconteceu com um ciclo seleto de pessoas que eu tinha selecionado, se tornasse público, a questão da privacidade, a discussão relacionada à privacidade começou a se desenvolver. E isso foi a primeira discussão que se teve em 1890, num periódico de Harvard, que foi publicado. Até que ponto alguém pode tirar uma fotografia de um ambiente privado e divulgar para terceiros?
com ou sem a minha autorização. O não se questiona, e essa é a capa da The Economist de maio de 2017, que cada vez mais os dados eles são um novo insumo da economia, que todo mundo fala, os dados são os novos petróleos. É o novo petróleo, perdão. Porque o tempo todo nós estamos fornecendo dados. Se vocês pensarem de hoje de manhã, ainda são 11 horas, mas se vocês pensarem, desde que vocês acordaram, foram para o escritório, vieram para cá, a quantidade de dados que nós já fornecemos é tremenda. Seja de forma consciente ou inclusive de forma inconsciente. Como muito bem foi dito, às vezes nós autorizamos que o aplicativo tenha acesso à nossa geolocalização, aplicativos de foto, de redes sociais, sabem onde nós estamos, e às vezes nós nem sabemos que estamos disponibilizando essas informações. Então, de fato, os dados eles são utilizados para a nova economia e cada vez mais isso vai acontecer. Quando se fala privacidade hoje em dia, principalmente em razão da sua importância para os novos modelos de negócio, você não pode proibir o fornecimento de dados. Nós temos que partir do pressuposto, quando eu falo em proteção de dados, eu parto do pressuposto que esses dados já são públicos. Hoje em dia, se eu faço uma compra num marketplace pela internet, num e-commerce, eu vou fornecer meus dados pessoais. Meus dados de cartão de crédito, meus dados de endereço, dados bancários, CPF. Os dados, hoje em dia, eles já são se tornados públicos. Por isso que quando você fala em proteção de dados, você vai um pouco além da privacidade. Você não fala apenas em proibir ou filtrar o fornecimento de dados. Quando você fala em proteção de dados, você fala, na verdade, em proteger o tratamento que é dado a esses dados. A legislação ela não visa proibir a coleta de dados, mas ela visa esclarecer para o titular do dado o que está sendo feito com o que ele forneceu. E aqui é uma capa da The Economist agora, de fevereiro de 2019, que, na verdade, eles atualizaram aquela capa que eles tinham feito em 2017, quando o dado ele era visto apenas como um insumo. O dado, hoje em dia, ele não é mais um insumo. E essa foto que eles colocaram na capa é extremamente didática, porque é uma pessoa, e aqui é um espelho, ela está se olhando no espelho, só que, na verdade, em vez de ter o reflexo perfeito dela, o reflexo dela é o quê? São bits e bytes. Que cada vez mais os dados que eu forneço vão formando a minha personalidade no meio digital. É aquela história que muitos falam, com tantos cliques, o Facebook já conhece você melhor do que os teus tios. Com mais 300 cliques, o Facebook já conhece você melhor do que os teus pais. E mais tantos, o Facebook já conhece você melhor do que o teu companheiro ou que a tua companheira. Por quê? Porque os dados que eu vou fornecendo para terceiros, para essas empresas, vão formando a minha personalidade. O cadastro positivo é um exemplo disso. Com base em dados financeiros meus, na minha adimplência em pagar boletos, no meu saldo bancário, com base em informações financeiras minhas, o cadastro positivo vai formando a minha personalidade no que se refere à capacidade ou não de ter crédito. Isso é o que se chama, na verdade, de autodeterminação informativa. A importância que tem que ser dada para o titular dos dados, o esclarecimento que tem que ser dado a ele, no que é feito com o tratamento dos seus dados. Porque o titular, às vezes, ele fornece o dado para aquela empresa, confiando que ela vai tratar o dado para a finalidade para a qual o dado foi fornecido. Se essa finalidade ela é desvirtuada, isso pode desvirtuar a construção da minha personalidade com base nos dados que eu forneço. Essa discussão começou na década de 50 na Alemanha, com a lei do censo. Porque foi feito o censo na Alemanha, só que as informações que tinham sido coletadas das pessoas que moravam na Alemanha, que a princípio era só para um estudo da população, começou a ser desvirtuada para saber, inclusive para o próprio nazismo, quem era judeu, quem não era judeu, quem era homossexual, quem não era homossexual, quem tinha vindo de determinado país ou era de determinada etnia. Então, quando eles viram que o tratamento que foi dado aqueles dados colhidos pelo censo alemão estava sendo desvirtuado para a finalidade inicial para a qual eles foram coletados, eles declararam essa lei inconstitucional. Então, quando você fala em proteção de dados, é isso que você está visando. É esclarecer para o titular do dado o que está sendo feito com os dados dele e proteger esse tratamento, de forma que ele não se desvirtue. Aqui só passando por uma citação do Harari, que é o que ele fala, que já falamos bastante aqui. Os dados realmente são
o petróleo da nova economia. Os novos modelos de negócio se utilizam dos dados. Né? Antigamente é o que ele fala, a economia girava em torno da propriedade. Quem tinha mais terras, né, o ativo das empresas, era onde você conseguia mensurar a capacidade econômica dela. Depois, as máquinas, o processo de produção começou a ser a grande fonte de riqueza das empresas. Então, o empenho do governo era em regulamentar a produção das empresas. No século XXI, a economia gira em torno dos dados. Então, o esforço do governo, isso de todos os governos, é em regulamentar a utilização desses dados por essas empresas. E aqui é um mapa de 2018, agosto de 2018. Ainda não foi feito nenhum mais atualizado, mas ele não teve muita mudança desde quando ele foi feito. Em azul, são os países que têm Lei Geral de Proteção de Dados. Em vermelho são os países que a lei ainda está em trâmite no Congresso para ser aprovada. E branco são os países que não têm Lei Geral de Proteção de Dados. Aí chama atenção porque os Estados Unidos está em branco. Os Estados Unidos eles não têm uma Lei Geral de Proteção de Dados. A legislação nos Estados Unidos com relação a esse tema ela é setorial. Então você tem uma legislação de proteção de dados para a área da saúde, você tem uma legislação de proteção de dados para a área bancária, mas você não tem uma lei federal. E você também tem as legislações estaduais lá. A última lei que foi aprovada nos Estados Unidos é a CCPA, que é a legislação do estado da Califórnia com relação à proteção de dados, que vai entrar em vigor agora em fevereiro de 2020. Mas, a despeito deles não terem uma lei federal, uma lei geral, as legislações que eles possuem é extremamente rígida com relação a esse tema. Na América do Sul, na América Latina, praticamente todos os países têm. O Chile já tem há muito tempo uma lei geral de proteção de dados. A Argentina já tem uma lei geral de proteção de dados desde 2010 e agora ela está sendo revisada, está sendo atualizada. Por quê? Por causa do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que foi aprovado em maio de 2018, que é o GDPR ou GDPR. Vários países da União Europeia, desde 1977, já tinham a Lei Geral de Proteção de Dados, já tinham legislação que previa a proteção de dados. Só que cada país tinha a sua legislação, e você tinha um regulamento, uma diretriz da OCDE, que falava que os países membros da OCDE tinham que ter uma legislação de proteção de dados. E aí, visando unificar essa legislação, em maio de 2018, entrou em vigor o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que atualmente é o que se tem de mais completo com relação à legislação e proteção de dados. Então, vários países, e o Brasil é um deles, o Brasil foi o último país a ter uma lei geral de proteção de dados, se inspirou no modelo europeu para poder fazer a sua legislação. Então, ainda que não seja, não é que a nossa legislação foi copiada do modelo europeu, ela se inspirou no modelo europeu. Então, muitas das previsões, a existência de uma autoridade nacional de proteção de dados, tudo isso foi inspirado na legislação europeia. E é bom esse fato de nós termos se inspirado na legislação europeia, porque isso faz com que a nossa legislação seja extremamente atual e completa com relação a esse assunto. E outro ponto, como está em vigor desde maio de 2018 a legislação europeia, e no Brasil a lei ainda não entrou em vigor, muito do que se pode esperar do que vai acontecer, dúvidas que nós temos ou sanções que poderão ser impostas às empresas, a gente leva em consideração que já está acontecendo na Europa. Então, por ter essa semelhança tão grande da nossa legislação com a europeia, nós utilizamos muito do que já vem acontecendo na Europa, seja por sanção, por multa, ou interpretações da própria legislação, para se pautar, para saber mais ou menos o que a gente pode esperar aqui no Brasil. E antes de nós termos a Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil nós tínhamos várias legislações esparsas. A ANS tinha bastante regulamentação na área da saúde com relação à proteção de dados dos pacientes, mas ainda não se tinha um conceito de dado pessoal, não se tinha uma legislação específica com relação a esse tema. O que se utilizava muito era o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, a despeito dele estar sendo discutido no Congresso, ele era discutido desde 2009, ele foi aprovado só em 2014. E por quê? Porque muitas vezes você precisa de um fato social relevante para fazer com que uma lei seja aprovada. Na segunda-feira nós tivemos audiência pública com relação à necessidade de se regulamentar a internet das coisas, porque isso está virando um problema, está virando um fato relevante, então
leva à necessidade de se regulamentar. E qual foi o fato relevante que levou à necessidade de se promulgar o Marco Civil da Internet? Não sei se vocês se lembram, esse daqui é o Edward Snowden, que foi o escândalo de que o governo americano, né, a NSA, estava investigando os e-mails de várias autoridades de vários governos estrangeiros. Uma delas era a Dilma, dizem, né, que o Obama estava investigando os e-mails dela. Ninguém sabe até hoje se ele conseguiu entender alguma coisa, mas verdade é, né, esse é o grande mistério da NSA, mas a verdade é que o Obama estava lá tentando ler o que a Dilma escrevia para as pessoas, e quando a Dilma ficou sabendo disso, falou, peraí, o que a gente tem no Congresso com relação à regulamentação da internet? A gente tem esse marco que está desde 2009 sendo discutido. Tá bom, vamos aprovar ele para tentar mostrar uma reação brasileira com relação a isso. Então se utilizava muito o marco civil da internet com relação a esses temas. Mas ainda que ele falasse de direito e garantia dos usuários, ele não regulamentava de forma específica a questão dos dados pessoais. A forma de tratamento, o próprio conceito de dados pessoais, mas antes é a legislação que nós utilizávamos quando você ia fazer um termo de uso ou uma política de privacidade em algum site, nós nos pautávamos muito no Marco Civil da Internet. E aí, voltando nessa questão dos fatos que são importantes para a aprovação de uma legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi aprovada em agosto de 2018. Só que assim como o Marco Civil, ela estava no Congresso sendo discutida desde 2010. E aí tiveram 3 fatores que impulsionaram a aprovação dessa legislação. Primeiro, aquela diretriz da OCDE que falava que para um país ser membro da OCDE, ele tinha que ter uma Lei Geral de Proteção de Dados. Então o Brasil, como até hoje ainda tem, né, essa vontade, tenta entrar na OCDE, uma das medidas que ele teve que adotar foi exatamente ter uma Lei Geral de Proteção de Dados, a aprovação do GDPR, que foi o Regulamento Europeu, porque com a aprovação do Regulamento Europeu, a troca de dados entre países fora do bloco europeu só poderia acontecer com países ou que tenham uma lei geral, ou que fizesse um contrato específico para essa troca de dados, que eram os BCR, os Binding Corporate Rules. Sem essas regras, não poderia haver a troca de dados entre países fora do bloco europeu com países do bloco europeu. Então o Brasil, vendo inclusive essa necessidade econômica, aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados, e o que foi a gota d'água foi o escândalo da Cambridge Analytica, que foi aquela questão que o Facebook estava passando dados para a Cambridge Analytica e ela estava distorcendo a utilização desses dados, né, utilizado para a eleição do Trump, direcionando publicidade, esse tipo de coisa. Então, esses 3 fatores que levaram à aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em agosto de 2018, que ela acaba indo um pouco além só da questão da privacidade. Um dos pontos mais positivos dessa legislação foi exatamente isso. Antes, uma empresa chegava e falava, Igor, eu sou uma empresa, eu sou um hospital, eu trato dados de paciente. O que eu tenho que fazer com esse dado? Quanto tempo eu tenho que ficar com esse dado? A gente não sabia. Você tinha algumas regulamentações da ANS com relação a isso, mas não era tão detalhada, gerava muita insegurança. Ou uma empresa, eu vou criar um software, eu vou coletar dados de pessoas que ficam em fila de restaurante. Eu sou obrigado a informar que eu vou vender esses dados para os restaurantes, para os donos dos restaurantes saberem quem está na fila, quem não está. Você não tinha resposta para isso. Você tentava blindar a empresa da melhor forma possível, mas você não sabia. Primeiro, você não sabia nem que era dado pessoal. E aí a lei trouxe essas 2 definições que são bem simples, objetivas e auxiliaram muito nesse trabalho com relação a quem se aplica essa legislação. O primeiro ponto é a definição de dado pessoal. O que é dado pessoal? É toda informação relacionada à pessoa natural, identificável, ou identificada ou identificável. E o primeiro ponto que chama atenção, dado pessoal relacionado à pessoa natural. Se eu coleto dado de empresa, essa legislação não se aplica a mim. Todo esse cuidado que eu tenho que ter com relação ao tratamento do dado, com relação à proteção desse dado, se eu estou falando de pessoa jurídica, essa legislação não se aplica. Aí muita gente fala, Igor, então, a minha empresa é só B2B, eu só mexo com pessoa jurídica, eu nunca chego ao consumidor final, eu só presto serviço para outras empresas. Essa lei, então, não se aplica a mim? Depende. Primeiro, porque muitas vezes, quando a gente coleta dados de pessoa jurídica, nós, consequentemente, coletamos dados dos sócios dessas pessoas jurídicas.
Se eu coleto dados dos sócios dessas pessoas jurídicas, eu estou coletando dado pessoal deles. E um outro ponto, não, Igor, eu não coleto dado de sócios, eu só coleto informação do CNPJ da empresa que eu contrato. Tudo bem, você tem funcionário? Tenho. O RH da tua empresa coleta dado pessoal dos teus funcionários. Ou seja, essa legislação se aplica. Então, na verdade, dado pessoal é toda informação de pessoa natural. E aí temos a lei traz a definição de dado pessoal sensível. E esse rol que ela traz, do que seria dado pessoal sensível, é um rol exemplificativo. Tá? Na verdade, o dado pessoal sensível é todo dado que pode gerar alguma forma de discriminação da pessoa. Seja por questão sexual, por questão filosófica, política, de filiação a sindicato ou não. E por que a lei faz essa distinção? Porque se eu trato dado pessoal sensível, o cuidado que eu tenho que ter com relação a ele é muito maior. Então, um dos primeiros pontos que tem que parar para pensar é, primeiro, eu coleto dado pessoal, eu como empresa coleto, esse dado é sensível ou não? Será que eu preciso coletar um dado sensível? Porque ele vai trazer uma carga de responsabilidade muito maior. E aqui, quando a gente fala em dado pessoal, fala pessoa natural identificada ou identificável. O dado que me torna identificado é um dado que ele por si só se basta para me identificar. Se eu der o meu CPF para vocês vão jogar lá no site da Receita, vai sair, como é a data de nascimento, vai sair o meu nome completo, só tem eu com o meu CPF. O meu nome completo, só tem eu com o meu nome completo. Minha digital, uma foto do meu rosto, esse dado por si só, vocês sabem de quem está falando. Então, se eu pegar uma foto do Igor, assim, não, esse é o Igor, não tem mais ninguém com esse rosto, eu acho. Meu CPF, só tenho eu com o meu CPF. Meu nome completo, só tem eu com o meu nome completo. Então, é um dado que por si só você já sabe. Tá bom, isso é um dado pessoal, eu estou falando do Igor. A questão é quando nós estamos falando de dado identificável, que é o quê? São dados que ele tem o potencial de identificar alguém. Se eu analisar esse dado de forma isolada, eu não sei de quem eu estou falando. Mas talvez se eu coleto esse dado em conjunto com outro dado, analisado dentro de um determinado contexto, eu consigo saber, eu consigo individualizar a pessoa de quem eu estou tratando, de quem faz menção a esses dados. Aí eu vou tentar agora fazer um exemplo para deixar isso mais claro, o que é um dado identificável. Quem se identificar aqui com os requisitos que eu for colocando, levanta a mão e conforme o requisito não cumprir mais o requisito, abaixa. Vamos ver se a gente consegue tornar isso daqui identificável. Quem daqui é do sexo masculino? Certo? Tudo bem. Torce pro Corinthians. Não, mas tem que ser do sexo masculino. Não? Vai eliminando, vai eliminando. Eu sei que a vontade de levantar a mão é grande quando fala do Corinthians, mas que torce pro Corinthians. Tá bom. Que não mora em Santo André. Tá grande aqui. Que é advogado. Vamos ver. Que nasceu em 88. Veio pronto. Por meio desses dados que eu coletei, a única pessoa que continua com a mão em pé sou eu. Mas você não coletou meu nome, meu CPF, uma foto, uma biometria minha. Não, você só coletou dados aleatórios. Sexo, time, onde mora, nem o endereço em si, só a cidade, profissão e ano em que nasceu. A princípio você ia falar assim, eu coleto esses dados, não são dados pessoais. Mas analisando esses dados dentro do contexto que nós estamos aqui na Abrafiltros, nós chegamos à conclusão de que eles estão falando de mim, eles fazem menção a mim. Logo, são dados pessoais. E isso, muitas vezes, gera grande discussão na empresa. Porque uma parte da empresa fala, não, eu não coleto dado pessoal, porque isso daqui não é dado pessoal. E a outra parte fala assim, não, isso pode chegar a identificar alguém. Isso foi uma discussão que o Google teve em 2013, no Google Street View. Todo mundo é familiarizado com o Google Street View, você vai lá no Google Maps, coloca a foto da rua, você consegue ver a foto da rua, quem estava lá naquele local e horário. Bom, o Google falou, nós tiramos, quando o carro circula na rua, a gente acaba tirando foto das pessoas que estão na rua, certo? Se eu tirar foto do rosto da pessoa, eu vou saber o sujeito que estava lá na rua, naquele horário, naquele local. Ou seja, isso é um dado pessoal, eu estou passando uma informação com relação a alguém, de onde ele estava, quando ele estava, às vezes com quem ele estava.
Ou seja, eu vou deixar borrado, vou deixar manchado o rosto para ninguém saber quem é aquela pessoa. Por quê? Porque isso é um dado identificado, ninguém questiona isso. A dúvida surgiu quando se falou com relação à placa dos automóveis. O carro do Google ele circula, ele tira foto dos carros, consequentemente acaba pegando foto da placa do carro. Aí, na primeira análise que a Google fez, o que o Google falou? Olha, com a placa do carro, eu vou saber quem é o proprietário daquele carro. Mas não quer dizer que só o proprietário pode estar dirigindo aquele carro. Eu posso ter um carro, meu irmão pode dirigir, meus pais podem estar dirigindo, a despeito de eu ser o proprietário. Aí eles falaram, então não tem problema, vamos deixar a placa aparecendo. Aí o governo australiano levantou um questionamento com relação a isso, falou, olha, será que isso não é dado pessoal? E qual foi o questionamento? Se eu pegar a placa do carro, com a localização exata onde ele estava, com a hora e data exata de onde aquele carro estava, será que eu não consigo saber quem que estava dirigindo aquele carro? Aí o pessoal do Google falou, talvez, muito provável que com essas outras informações eu consiga saber quem estava dentro daquele carro. Então isso pode fazer com que a pessoa se torne identificável. Isso tem o potencial de tornar aquela pessoa identificável. E a partir de então o Google passou a deixar a placa dos carros também ficou borrada. Então o Google deixou a placa do carro também borrada. Por quê? Exatamente por essa razão. Ela tem o potencial de individualizar alguém. Então muitas empresas falam, Igor, eu não pego dado pessoal, eu não pego o CPF das pessoas que entram aqui, eu não pego digital nem nada. Mas será que outros dados que você coleta, e isso inclusive em navegação de sites, que você fala, eu pego só o IP do computador que entrou no meu site. Várias pessoas podem estar usando aquele IP. Mas será que se você tem o horário de IP, as páginas que foram clicadas, se ele veio do Google, se não veio do Google, se foi direto para o teu site ou veio de anúncio do Google, será que com essas informações você não consegue saber quem estava navegando no teu site? Está muito relacionado a isso, e às vezes não é só nem que a gente involuntariamente fornece, é também que as empresas, às vezes involuntariamente ou sem saber, coletam isso. Porque quando você chega para o empresário, você fala, ele fala, eu quero que quem entre no meu site saiba disso, 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 disso. Mas existem outras informações que às vezes são coletadas que às vezes o próprio empresário nem sabe. Muitas vezes a pessoa na internet, por ser um ato isolado, individual, ela está sozinha muitas vezes ali na frente da tela, ela tem uma tendência a se mostrar mais. Então ela acaba fornecendo os dados que para a sociedade, no geral, ela não fornece, mas de frente ao computador ela acaba fornecendo. Então isso é bastante curioso, porque essa gama de informações que as empresas acabam pegando, quando a gente entra um pouquinho mais pelo Facebook e começa a ver as ferramentas que eles disponibilizam para todo mundo que quer promover qualquer coisa no Facebook, é absurda a gama de informações que ele coleta ali, né? Então, esses dados que a gente não fornece voluntariamente, eles acabam sendo mais fidedignos ao que, de fato, a pessoa, o perfil de quem você busca e num número muito maior de informações, né? Exatamente, é uma falsa sensação de anonimato que nós temos, né? Às vezes quando a gente está navegando na internet. E às vezes isso vem de uma forma muito inocente, né? Que nem aquele exemplo do joguinho. Quem é você no... Qual princesa da Disney você é? Qual personagem do Game of Thrones você é? Qual personagem do Mickey você é? Quem no governo Bolsonaro você é? Essas brincadeiras todas que aparecem, que a gente olha de uma forma muito inocente, e você vai clicando, que legal, eu sou fulano de tal, eu sou a princesa X. Só que isso você vai fornecendo informações. Então, às vezes até de forma voluntária, mas sem saber. Né? A da Cambridge Analytica foi exatamente esse o problema. Né? E aí, só mais outros conceitos que é importante que a lei traz, e é importante a gente falar, mais pela questão de responsabilidade. A lei ela traz 3 atores, na verdade. Né? O titular dos dados, mas aí não precisa de definição, porque é de quem o dado pessoal está falando. Né? O controlador. Quem que é o controlador? O controlador é a pessoa que toma a decisão com relação à coleta e o tratamento dos dados. É a empresa que aparece para o consumidor final, é a empresa que aparece para o titular dos dados. Né? Porque a empresa fala assim, olha, eu quero, quando eu vou vender alguma coisa para um cliente, eu quero que na ficha desse cliente conste endereço, nome, dado bancário, CPF, ou quando a pessoa entra no meu site, eu quero que seja coletados essas e aquelas informações. É a empresa que tem o poder de decisão com relação a quais dados vão ser coletados dos titulares, dos seus clientes.
Exatamente por ela ter esse poder de decisão, ela é a primeira responsável se tiver qualquer problema de vazamento desses dados. Ela é a principal responsável. A responsabilidade inicial é dela. E depois nós temos o operador. Quem que é o operador? Normalmente é aquela empresa, normalmente é terceirizada, na maioria das empresas, que você contrata para fazer o teu site, ou para implementar o teu sistema de software na empresa, o teu sistema de acesso às informações. Normalmente são empresas terceiras que a empresa contrata, e ela simplesmente segue a ordem do controlador. Então, olha, eu quero que o sistema da minha empresa... Oi. Dentro do que você está falando, vou dar um exemplo aí, independente de ser Itaú, Bradesco, quem for, tá? O banco ele fornece para algumas empresas, por exemplo, por um período, aonde você gastou no seu cartão de crédito e aonde você gastou no seu cartão de débito, para que as empresas daquela região onde você mais esteve possa te mandar. Tanto é que você percebe, por exemplo, sou de São Bernardo, vou essa semana inteira que vou lá no Shopping São Caetano. Essa semana eu começo a receber, tanto no Google, quanto no Face, etc e tal, propagandas de empresa daquele pedaço, daquela região. Tá? Só que isso também é usado para te localizar se eu tiver que recuperar um bem. Exatamente essa parte de uso que você está falando. Ela vende esse dado para as empresas para que ela faça uma propaganda, já que você vai para aquela região, que você visite esses caras. A partir da onde você gastou seu cartão de crédito, seu cartão de débito. Só que se tiver que fazer uma recuperação de um bem seu, por exemplo, de um carro, alguma coisa, ela também serve essas informações para que o cara vá te buscar o carro. A gente vai falar mais para frente com relação, assim, a responsabilidade com relação a, inclusive, para quem ele vai passar essas informações é do controlador. Então, nesse caso, seria do banco, né, ou da empresa de cartão de crédito que está fazendo isso. Isso, ele está vendendo essa informação. Só que o que muda? Antes, essa informação, eu vou falar mais para frente, só para onde está mais, já só para não te deixar sem resposta. Essa informação, o que eles faziam antes com esses dados, eu não tinha que dar satisfação. Ou eu dava aquela satisfação genérica. Nós coletamos os seus dados para melhorar a sua experiência em nosso site, ou para melhorar a sua experiência enquanto consumidor do banco XPTO. Porque o Marco Civil permitia, antes, essas previsões genéricas nos termos de uso e política de privacidade. Mas com a Lei Geral de Proteção de Dados, e os bancos foram dos primeiros que estão começando a já atualizar os seus sistemas para isso, eu vou ter que especificar para que eu estou coletando aquele dado, e para quem está indo aquele dado. Porque eu posso consentir ou não consentir com aquilo. Tá? Então, e aí, se esse dado for repassado para alguém, mas isso não me foi informado, eu não sabia que esse dado ia ser passado, por exemplo, para impulsionar propaganda nas localidades que eu mais gasto no meu cartão de crédito. Quem responde por ter passado esse dado? Ainda que a operação técnica tenha sido feita pelo operador, o operador que fez um sistema que repassasse isso para terceiro, quem mandou o operador fazer isso? Foi o controlador, foi o banco, foi a empresa de cartão. Então ela vai ser responsabilizada por ter fornecido esses dados sem deixar claro isso para o titular. Então nós temos esses dois atores e a definição de tratamento. Né? Toda hora fala, tratamento de dados pessoais, tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? É esse conjunto de coisas que você pode fazer com um dado pessoal. E esse rol também é exemplificativo. Mas, inclusive falando com muita gente de TI, a gente tentou encaixar algum processamento, alguma atividade que você pode fazer com o dado, mas ela sempre acaba se enquadrando em alguma dessas previsões. Mas ainda que ela não se enquadre, eu criei uma empresa totalmente disruptiva, eu faço uma coisa que nunca foi feita com os dados pessoais da pessoa. Não está previsto aqui, mas por ser um rol exemplificativo, você vai considerar isso como tratamento de dados pessoais. E aqui então, para quem ela se aplica? Primeiro ponto, eu chamo atenção para dois pontos aqui. O primeiro dele está logo no artigo 1º da lei. Porque a gente está falando muito de empresa de tecnologia, Google, Facebook, ou empresas de softwares, aplicativos, e todo mundo fala, Igor, a minha empresa é totalmente analógica, não se aplica para mim essa legislação, porque eu não sou empresa de tecnologia. Na verdade, essa legislação ela se aplica para qualquer forma de tratamento de dados realizados por meio digital ou não. Ou seja, se eu sou uma empresa que eu tenho o cadastro dos meus clientes numa fichinha de papel. O cliente vai lá na minha empresa, eu preencho à mão, inclusive, ou numa máquina de escrever, para a gente deixar a coisa bem arcaica. E eu preencho numa máquina de escrever o cadastro dos meus clientes.
Eu pego essa ficha e eu guardo num arquivo, que eu guardo, tranco ele com chave. E eu só forneço, eu não forneço nada digital, eu não tenho nem site. Essa lei se aplica? Essa lei se aplica, porque eu estou tratando dado pessoal, eu estou ainda que eu não faça nada com esse dado, eu só deixo arquivado. Porque o simples arquivamento já é considerado tratamento. Eu estou arquivando dado pessoal, se for uma pessoa natural, nesse caso. E ainda que não seja por meio digital, é por meio físico, eu vou ter que ter todos os cuidados que a legislação impõe que eu tenha que ter com relação a esses dados. Então eu sou uma padaria, eu sou um mercadinho aqui da esquina, não tenho nenhum sistema de informatizado do meu controle de estoque, só que eu tenho um cadastro de clientes que toda semana eu deixo compra para eles lá. Inclusive eu tenho dados de alguns que são intolerantes à lactose, por exemplo, ou não podem comer glúten, então eu deixo determinados alimentos para eles, para outros não. Mas é tudo feito no papel. Essa lei se aplica? Essa lei se aplica. Inclusive eu vou estar coletando dados sensíveis dessas pessoas, ou seja, o cuidado que eu tenho que ter é muito mais rigoroso. E esse foi um dos grandes questionamentos que se fizeram na legislação. Porque, na verdade, ela vai acabar se aplicando para todas as empresas. Ainda que eu não tenha nenhum cadastro de cliente, mas eu tenho o cadastro dos meus funcionários, que eu faço numa ficha e deixo num arquivo do RH. A lei se aplica, porque você está coletando o dado pessoal dos teus funcionários e você está arquivando eles. É considerado tratamento. Então, a amplitude de aplicação dessa lei foi uma das críticas, porque às vezes você tem empresas que, em razão do seu tamanho, né, da sua capacidade econômica, vão ter muito trabalho para implementar algumas medidas de segurança que a lei impõe. Por isso que nós temos agora a medida provisória 869, que regulamenta essa legislação, que no relatório final da comissão especial que foi criado para ela, estão tentando amenizar um pouco a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para pequenas empresas e empresas de médio porte, exatamente em razão do impacto econômico que essa legislação pode ter para muitas dessas empresas, porque ela praticamente se aplica para todo mundo. E um outro ponto, aí a coleta pode ser feita por pessoa natural ou pessoa jurídica. Por pessoa jurídica, que a gente está falando de empresa. Eu sou pessoa jurídica, eu arquivei, não dei nenhuma finalidade econômica para o dado, simplesmente arquivei esse dado. A lei já se aplica automaticamente. Se eu sou pessoa natural, então faz de conta, eu, Igor, eu posso coletar dado? Posso. Se eu coletar esse dado para fins econômicos, essa lei vai se aplicar para mim. Agora faz de conta que hoje eu fiz uma pesquisa aqui, sem pegar o nome de vocês, para saber profissão de quem veio, quem era de Santo André, quem não era, quem era de São Paulo, só para eu saber o público que eu estava falando. Mas é só para um fim meu, é só para eu saber a minha audiência. Não é para nenhum fim econômico, aí essa lei não se aplica. Então, quando você está falando de pessoa natural, essa lei só vai se aplicar quando for para fins econômicos. Quando eu falo em pessoa jurídica, independentemente da finalidade que eu vou dar ao dado, a legislação vai se aplicar. E um outro ponto, se vocês prestarem atenção nesses 3 últimos tópicos, ela fala tratamento realizado no território nacional, dados coletados no território nacional, fornecimento de bens ou serviços no Brasil. A lei, ela não veio, que tem muita gente que fala, a lei não veio para proteger dados de brasileiros. Ela veio para proteger dados tratados, coletados em território nacional. Então eu posso ser uma empresa sueca, que tem um servidor na Irlanda, e eu presto um serviço para noruegueses expatriados no Brasil. E eu coleto o dado desses noruegueses que estão no Brasil. Oi. Nós estamos participando de uma feira, um evento, né, com fabricantes e tudo mais. E ou o organizador ou o próprio fabricante ali no seu stand promove uma brincadeira promocional de brindes e coisa assim, e ele coleta os dados, nome, celular, né, qualquer coisa desse gênero. Nesse ambiente, eu sou uma pessoa jurídica, eu estou num ambiente de um organizador jurídico, então a lei ela já se aplica, e aí naquele momento, e mesmo que eu faça no papel, na prancheta, a coleta desses dados, como é que eu vou trabalhar isso então num evento que já está sendo, que é tudo corrido, né? Você vai, organiza, põe agência, põe stand, põe equipamento, enfim, movimenta muita gente ali, né? Como é que você vai trabalhar isso? Porque é uma abrangência que parece tão enorme que parece ser inviável, né? Assim, aos ouvidos de quem... A questão é a seguinte, não é porque a lei se aplica que ela vai inviabilizar a coleta desses dados.
O que a lei ela quer fazer, assim, não é que vocês não vão poder coletar os dados, ou esses dados não vão poder ser coletados, ou, nossa, eu vou ter que contratar uma equipe de TI para esses dados específicos. Não. Você vai ter que ter o cuidado com relação ao que vai ser feito com esses dados. Eu vou coletar os dados para fazer um sorteio ao final do evento. Então, primeiro, quando eu coletar esses dados, nesse caso você pode inclusive questionar que talvez não seja nem necessário consentimento. Eu vou estar coletando no próprio coleta e falar assim, vai ser para esse sorteio. Feito o sorteio, o que a lei fala que você tem que fazer? Se eu usou para finalidade aquele dado, você tem que descartá-lo. Então, tritura o cadastro que você tem daquelas pessoas. Agora, então, você pode coletar esses dados. É o cuidado que você tem que ter, e aqui eu já vou até já passar para a questão dos princípios, que é onde está a maioria das dúvidas, a gente acaba sanando por aqui. É você deixar claro que para a finalidade para a qual você coletou o dado, você utilizou aquele dado e depois você descartou. Então, por exemplo, eu coletei para um sorteio. Eu fiz o sorteio, descartei aquele dado. Eu não posso usar aquele dado para fazer um cadastro na minha empresa ou para fazer um cadastro de newsletters para enviar do pessoal do evento. Eu não posso. É o que acontece? É o que acaba acontecendo. Mas qual que é o problema? Eu coletei o dado para uma finalidade. Se eu desvirtuei o tratamento que eu dei para esse dado para uma finalidade distinta, primeiro, o titular daquele dado tinha que saber disso, porque muitas vezes ele teria que autorizar a utilização daquele dado para aquela finalidade. Tá? Então aí que está o problema. O problema não é em você coletar o dado. O grande problema que acaba acontecendo é você desvirtuar a finalidade para a qual você inicialmente coletou aquele dado. Aí que está o grande problema. A lei vai se aplicar? Vai se aplicar, mas ela não é, nesses casos, não é tão difícil a aplicação. Na verdade, é uma conscientização que nós não temos com relação à utilização dos dados. As empresas, ou nesses eventos, coletam os dados e falam, eu coletei, agora eu posso usar porque eu quiser. Vou dar para os fornecedores que estão aqui nas stands, eu vou fazer não sei o quê. É essa cultura de proteção de dados que nós não temos e que tem que mudar. Né? É mais isso. A questão da aplicação à lei por si só, nesse caso seria simples, era só você descartar o dado. Né? É que nós não temos essa consciência do impacto que esses dados podem ter para as pessoas. Então é esse princípio da finalidade. Eu tenho que coletar o dado e usar esse dado para a finalidade inicial pela qual ele foi coletado. Eu não posso desvirtuar a finalidade. E a gente fala também do princípio da adequação. O que é adequação? É que eu atendo a expectativa do titular daquele dado. Então, a pessoa que forneceu o dado para participar de um sorteio, faz de conta que ia ter um sorteio de uma cafeteira aqui hoje ao final. Vocês coletaram o dado para esse sorteio da cafeteira, vocês esperam, a expectativa de vocês é que o tratamento que seja dado a esse dado é o tratamento adequado apenas para um sorteio de cafeteira. Então você não tem que ter todo aquele rigor de segurança. Por que o titular espera? Ué, depois que acontecer o sorteio, esse dado vai ser descartado. Ele não vai continuar sendo utilizado para fins econômicos. Né? Oi. Mas nessas feiras, principalmente, que eu também participo, teve uma empresa alemã, né, que pediu que eu assinasse um contrato na qual eles não usariam o meu nome para qualquer outra coisa ou meus dados. Quer dizer, eu acredito que através dessas exposições poderia muito bem os eventos ter esse contrato para nós se defendermos de qualquer coisa do caso. Essa questão da cultura, porque você pega na Alemanha, a Lei Geral de Proteção de Dados alemã é de 77. Eles discutem isso, a questão da Lei dos 6 foi discutida na década de 50. Há muito tempo eles têm essa questão, essa preocupação com a proteção de dados, que é algo que infelizmente nós não temos. Né? Às vezes chega uma pessoa e fala, Igor, mas qual que é o problema de alguém saber meu CPF? O que vai fazer com isso? A gente não tem a noção da importância que os nossos dados têm. Né? E aí vem uma outra questão, um outro princípio, que é esse princípio da necessidade. Que é o quê? Qual é a cultura que se tinha antes? Eu coletava o máximo de dados que eu podia. Você ia, por exemplo, você vai em hotel. A ficha cadastral do hotel, você tem que falar até onde você dormiu no dia anterior, qual religião, tudo. Eles pedem tudo quanto é informação. Será que eles precisam de todas essas informações? Não. Só que nós tínhamos a cultura de coletar, é o que se fala de maximização de coleta de dados. Eu coletava todos os dados que eu podia. Por quê? Vá que um dia eu use isso para alguma coisa. Porque isso não gerava nenhuma responsabilidade antes. Né? Não sei se algumas pessoas se lembram, nós tínhamos aquele aplicativo de lanterna do iPhone. Antes o iPhone não vinha com lanterna, você tinha que baixar um aplicativo e ele tinha acesso ao flash da tua câmera e aí ligava a lanterna. Só que ao mesmo tempo esse aplicativo da lanterna queria ter acesso à tua lista de contatos e à tua localização. Aí você vai, finalidade. Qual a finalidade do aplicativo?
Ligar o flash, certo? Quais os dados que ele precisa? O que ele precisa? Ter acesso à minha câmera. Ele precisa da minha geolocalização? Ele precisa da minha lista de contatos? Não. Mas como antes isso não gerava qualquer responsabilidade, quando você ia criar um aplicativo, você ia implementar o software, você coletava o máximo de dados possíveis. Por quê? Porque, vai que um dia eu use, né? Não tinha essa consciência, essa responsabilização com relação a esses dados. Então é isso que tem que começar a mudar. É a questão da ficha do hotel. O hotel tem que saber minha religião. O hotel tem que... Bom, às vezes pode até ser, né? Dependendo de uma questão de quarto e tudo mais. Até pode ser. Mas será que ele tem outras informações que ele pede, time que eu torço, tudo mais? Será que ele precisa saber dessas informações? Não. Então é você reduzir cada vez mais e só coletar os dados que você realmente precisa. Por quê? Para diminuir a tua responsabilidade. Tá? Aí outro princípio que é esse daqui de qualidade e transparência, que é o quê? O titular dos dados, se eu quiser, a partir da entrada em vigor da legislação, falar, olha, você coletou meus dados, por exemplo, a empresa coletou meus dados numa feira, eu quero saber o tratamento que você fez com esses meus dados. A empresa é obrigada a me falar, olha, esses dados estão no servidor tal, foi criptografado da determinada forma, essas informações com relação ao tratamento que é feito, eu tenho o direito de saber, na qualidade de titular. Só que não adianta a empresa falar assim, tá bom, você quer saber o que a gente faz com os teus dados? Estou aqui uma planilha Excel explicando o que a gente faz, que eu não vou entender nada. Na verdade, aí é a questão da qualidade e da transparência. Se eu for fornecer alguma informação com relação ao tratamento de dados, essa informação tem que ser passada de forma didática. Ou seja, é aqueles termos de uso, política de privacidade que ninguém lia, que falava um monte de termo técnico e tinha 800 páginas. Isso a própria Lei Geral de Proteção de Dados já veda, fala isso não pode acontecer mais. Por quê? Tem que ser didático, tem que ser claro. O titular do dado tem que entender o que está sendo feito com o dado dele. E aqui é a questão do tratamento. Tá? O que autoriza que eu colete os dados de alguém? E aí muita gente fala, agora tudo vai ter que ser consentimento. Eu vou ter que sair com consentimento na feira, assina aqui para eu poder pegar teu dado. A pessoa entrou no meu consultório, assina aqui para poder pegar teu dado. Não. Na verdade, o consentimento é uma de 10 hipóteses que nós temos. E muito provável, quando nós vamos numa empresa e a gente vai analisar os dados que ela coleta, na maioria das vezes ela se encaixa em alguma dessas outras hipóteses que não é o consentimento. Então talvez ela não precise do consentimento do titular. Por exemplo, obrigação legal ou regulatória, o e-social. Pelo e-social eu tenho que passar as informações dos meus funcionários para a Previdência, para o Ministério do Trabalho, certo? Certo. Eu tenho que ter autorização do meu funcionário para passar essa informação para o governo? Não, porque eu tenho uma obrigação legal e regulatória de fazer isso. A execução de um contrato. Eu tenho um contrato com uma empresa terceira e nesse contrato eu sou obrigado a fornecer os dados dos meus clientes para ela. Eu preciso de autorização do consentimento do meu cliente para passar esses dados para essa empresa? Não. Por quê? Porque eu estou executando um contrato que já existia quando eu fiz a coleta desses dados. E assim por diante. Tutela da saúde. A pessoa vai lá no hospital, precisa fazer uma transfusão correndo de sangue, eu preciso de autorização da pessoa para saber o tipo sanguíneo dela? Não, porque eu estou tutelando a saúde dela. Proteção ao crédito, isso daqui na verdade é uma jabuticaba. Só a lei brasileira prevê a não necessidade de consentimento para a proteção do crédito, que na verdade isso foi incluído para o cadastro positivo. Né? Mas você tem várias outras situações que você consegue fugir do consentimento. Porque a grande preocupação das empresas é, primeiro, os dados que eu já tenho, eu vou ter que pedir um consentimento novo, porque as empresas já coletavam dados. Se a justificativa para a tua coleta, inclusive anterior à lei, for uma dessas, é por obrigação legal, é para exercício regular do direito, e aqui entra os escritórios de advocacia, ou é para tutela da saúde, se você conseguir encaixar a justificativa para você ter coletado e ainda estar armazenando aqueles dados em alguma dessas outras 9 hipóteses que não seja o consentimento, sim, não tem nenhum problema, você pode continuar com esses dados sem necessidade do consentimento do titular. Aqui, quando a gente está falando em dados sensíveis, nós reduzimos um pouco as hipóteses, mas mesmo em dados sensíveis, o consentimento não é a única opção quando você fala em tratamento. E por que a gente foge tanto do consentimento? Porque é o que falam que o consentimento já está um pouco saturado. As pessoas não aguentam, ninguém mais lê termos de uso e política de privacidade. Por mais didático que você tenta ser, ninguém lê. As pessoas só passam correndo, aceitam e pronto. Só que qual que é o problema? A responsabilidade é do controlador de provar que o consentimento foi dado de forma prévia, informada
de forma objetiva. A pessoa pode falar assim, olha, eu consenti, mas pelos termos de uso não estava claro que isso ia ser feito com meus dados. E o controlador que vai ter que provar que o consentimento, que o termo de uso dele era um termo de uso didático. Uma solução que foi dada para uma empresa, um cliente que mexe com dados pessoais, e ele monetiza esses dados. Ele ganha dinheiro vendendo os dados das pessoas que usam o aplicativo dele, e ele é bem claro com relação a isso. E aí ele falou, como é que eu vou deixar isso claro para quem baixar o meu aplicativo? Como é que eu vou, né? Se eu tiver que comprovar isso na justiça, como é que eu vou comprovar que eu fui extremamente didático para a pessoa que está usando o meu aplicativo, que eu vou vender o dado dele, eu vou vender o dado dele para restaurante? A solução foi fazer um vídeo. Igual o vídeo de quando você entra no aeroporto, no avião, máscaras de oxigênio, aqui a TAM já tem um vídeo super engraçadinho. É um vídeo de 35 segundos, explicando de forma super didática o que é feito com os dados. Ao baixar meu aplicativo, eu vou coletar esses e esses dados. Eu vou passar esses e esses dados para tais e tais e tais empresas e eu vou monetizar esses dados dessa forma. Em 35 segundos, um vídeo que é uma animação, explica de forma completa tudo o que era feito com os dados de quem estava baixando o aplicativo. E ele conseguia comprovar, se ele precisasse, que, olha, eu fui didático, mais didático isso é impossível. Eu fui didático, eu expliquei para a pessoa, antes dela baixar o aplicativo, o vídeo aparece. Ou seja, não tem como, né? Mas esse é todo o trabalho que dá quando você fala em consentimento. Por isso que muitas das empresas, a gente tenta fugir do consentimento em razão do trabalho que ele dá. Principalmente na parte de ônus da prova. E aqui uma outra questão também, que é finalidades determinadas. Que é o que eu falei. O Marco Civil da Internet antes permitia aqueles termos genéricos. Né? Eu vou usar os seus dados para melhorar a sua experiência de compra. Não pode. O que é experiência de compra? Você vai me indicar produtos? Você vai usar Google Ads? O que você vai usar? O que é melhorar a minha experiência de compra? Esses termos gerais não cabem mais. Então, só de você ter que especificar todas as finalidades e para quem você vai repassar esses dados, dá um trabalho muito grande. Então, por isso que a gente tenta fugir um pouco da questão do consentimento. Mais uma questão. No software, por exemplo, CRM, correto? Eu tenho muitos dados comerciais, né, de vendas, produtos, que ele compra, que deixa de comprar, meu ticket médio, tenho tudo lá. E tenho também os dados pessoais desse comprador. Se ele é corintiano, se ele gosta de pescar e tudo mais. Né? Porque eles colocam, eu obrigo os meus vendedores, não vai no CRM, coloco esses dados, eu trabalho isso. Tá certo? É ilegal. Então, primeiro, você tem que ver se com base na tua atividade, a coleta desses dados, ela se justifica para a tua finalidade. Para a finalidade do teu business, do teu negócio. Então eu vou te dar um exemplo mais forte ainda. Lógico que eu utilizo isso. Eu utilizo. Qualquer um que tem acesso a esses dados vai se utilizar a seu favor. Tá certo? Eu não vou citar o nome da empresa, uma questão de ética profissional, mas eu tenho participação, conheço lobbies de Brasília que sabe com 7, 8 meses, 10 meses antes, o que vai ser provisionado para tal universidade federal de tal estado do Brasil. Tá certo? E eu sei os dados do reitor daquela faculdade, pego todos eles, né, o que ele gosta, com 6 meses de antecedência, eu mando o meu vendedor lá, faz contato com ele, abre uma feira aqui, eu trago ele, eu banco a feira, porque ele não está nem sabendo nada disso. Faço uma visita técnica dentro da minha área, né? E eu estou disponibilizando um equipamento que eu quero que ele utilize na faculdade dele, na área de engenharia principalmente. Tá certo? E eu mandei, com toda a cidade, eu utilizei tudo isso, eu sabia de tudo isso, sabia dos gostos dele, me utilizei dessa informação, trouxe ele, tudo. Quando chega a verba lá, que ele não sabe, mas o lobby já me falou que vai chegar, de quem você acha que vai comprar esse equipamento, eu vou colocar lá. Então, isso, na verdade, a forma como esses dados foram, ainda que muita gente fala, primeiro, quem coletou esses dados dele no primeiro momento, coletou para qual finalidade? Se foi para uma finalidade, o governo coletou para a finalidade de fiscalização da universidade, mas ela vende esses dados, porque isso daqui se aplica para a administração pública também. Ela está dando uma finalidade distinta para a qual se autorizou a coleta dos dados. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes você fala, eu tenho uma autorização legal para coletar esses dados. Mas a autorização legal é para uma finalidade. Ainda que eu tenha uma autorização legal, mas eu vou usar para uma finalidade distinta, e aí ela não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, aí eu vou precisar de consentimento dele. Então, nesse caso, é exatamente a hipótese em que se precisa de consentimento.
Porque às vezes ele forneceu o dado, porque ele tem que repassar esses dados, por ser uma universidade pública, para o governo, só que depois acabaram monetizando esses dados, passando para uma empresa que vai fornecer um produto. Tá? Mas aí o problema não é, óbvio, você poderia até ser responsabilizado na qualidade de adquirente, mas o responsável inicial nesse dado é o controlador, é quem, ao coletar esses dados, tomou a decisão de revendê-los para uma empresa que vai oferecer um produto. Por isso que é muito importante a questão de saber que na cadeia de coleta de dados, quem é o controlador, quem é o operador e quem está adquirindo. Tá bom? E aqui são algumas multas que foram aplicadas, porque o Facebook acabou, né, se dando muito mal nessa questão, porque todas as multas que foram aplicadas lá na Europa, quando entrou em vigor o regulamento europeu no Facebook, foi por quê? Porque ele não deixava claro o que ele fazia com os dados da pessoa. Aí tem essas brincadeiras, que o menino fala, o meu pai falou que você está espiando a gente, o Zuckerberg fala, ele não é teu pai. Mas, por quê? Com base nos dados que ele tinha do menino. Mas será que o menino sabia quais dados ele estava coletando? Que ele fazia esse processamento todo, né? A questão do currículo, não precisa mandar currículo no Facebook, ele já sabe tudo da gente. Quando ele abrir uma vaga, é só você falar, tem interesse. Mas a grande questão foi exatamente essa. Será que as pessoas sabiam que o Facebook fazia tudo isso com os dados dela? Isso acabou gerou muitas multas, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ainda que a lei não entrou em vigor, ela já está sendo utilizada por vários órgãos do governo. A Hering criou, acho que foi no Shopping JK, uma loja modelo, uma nova loja deles, loja Hering 4.0, não sei, em que usava dados biométricos para poder sugerir qual roupa ficaria melhor na pessoa. Então a pessoa entrava num provador, né, moderno, pegava os dados biométricos e aí sugeria, para você ficar melhor essa roupa ou aquela roupa. Aí o IDEC falou, Hering, tudo bem, você coleta dados biométricos, não tem nenhum problema. O que você faz com esses dados? São dados sensíveis, são dados de saúde da pessoa, de tamanho, de peso. O que você faz? Fica só com você? Você passa para terceiro, não passa? E a Hering teve que prestar esse esclarecimento para o IDEC. Oi? É claro e óbvio que eu já sei que não é um aplicativo de conectar pessoas. Quer dizer, quando a pessoa adere a ele, ou se inscreve, sei lá como é que faz isso, entra lá, ela já está passando alguns dados, mas além disso ele busca outros dados da pessoa também em outros aplicativos, outros sites, outros bancos de dados, é isso? Então, se você está falando de Google, talvez sim. Do Facebook, Facebook. O Facebook vai pegar com base nos seus gostos, mas dentro de quando você estiver navegando, dentro da plataforma do Facebook. O problema é que o Facebook, hoje em dia, você vai ter o Instagram, você vai ter outras redes sociais que vão dar o teu perfil de navegação. Então, tipo, eu cliquei... O que aconteceu no Trump, né, na eleição do Trump? O que eles falaram? Determinada pessoa, eles iam que com base nas páginas que ele curtia, ou nos cliques, né, que ele dava, ele curte bastante coisa relacionada à imigração. Ele é uma pessoa extremamente nacionalista. Imigrante fora, só americano, viva americano. Com base nessas informações, ele sabia que uma publicidade que fosse voltada para a parte, olha, se você não votar no Trump, os mexicanos vão invadir os Estados Unidos, seria mais eficaz, com base no perfil dele, do que ele gosta, do que é uma prioridade para ele, do que se eu colocasse uma propaganda do Trump falando da questão do armamento. Então é com base na tua navegação dentro das redes sociais, ele vai traçando o teu perfil. Então, essa pessoa curte página de culinária, ou essa pessoa curte página do Bolsonaro, essa pessoa curte página do PT. Com base nisso, ele vai processando essas informações. Dentro do Facebook, aquele que o cara passa, recebe fotografia de gente que ele não vê faz tempo, fulano que casou e agora tem filho, você nem sabia. Dentro disso, do Facebook, assim, quer dizer, o que eu gostaria de entender assim, o que torna essa empresa tão valiosa, de tantos bilhões, de onde vem esse faturamento? O que ela ganha? Porque o fato de eu acessar lá a página de um meu primo que eu não vejo há anos, isso não paga nada, é gratuito, mas o que ele ganha com isso? É exatamente isso, informações tuas, de navegação tua. É que a gente acha que isso não tem importância, mas às vezes o fato de você clicar para um determinado primo, faz tempo que você não fala com um primo que mora em determinada localidade, por exemplo. O fato de você voltar a falar com ele, o Facebook pode presumir que em breve você vai querer fazer uma viagem para visitá-lo e vende essa informação para uma empresa que oferece serviço hoteleiro naquela cidade. Então ele vive de venda de dados. Isso. Qual que era o grande problema? Ele não deixava claro isso. Ele não falava que ele vendia esses dados. Né? Tem até aquele caso que o Facebook descobriu que a menina estava grávida antes da própria família. O Google, na verdade, não foi o Facebook, foi o Google. Por quê?
A menina começou a procurar no Google. Será que estou grávida? Como faço para saber se estou grávida? Depois, engravidei. Lencinhos umedecidos, fralda. Com base nas buscas dela, de repente chegou uma encomenda na casa dela. Olha, está aqui um kit pré-natal para você. Aí o pai falou, mas eu não encomendei esse kit. A menina falou, eu também não. Opa, o que aconteceu? E aí descobriu depois que a menina estava grávida. Como é que o Google ficou sabendo disso? Não é porque ele ouviu a conversa dela, não é porque ele entrou no WhatsApp dela. Por quê? Com base no histórico de navegação dela, de busca dela, ele presumiu que, olha, normalmente quem está grávida, nessa faixa etária, faz esse tipo de busca. Logo, é quase 90% de chance que ela esteja grávida. Vou vender essa informação para empresas que fornecem esse tipo de produto. E aí, estava certo, a menina estava grávida, eu teve que falar para a família toda. É que nem aquela carinha do ex, então, eu nunca falei nada com ele, mas eu ponho para ir daqui para casa, encosto na garagem, ele fala, não esqueça a sua esposa. Mas isso é o que você fala do Big Data. Você vai gerando informações e cada vez mais a capacidade computacional de processar essas informações vai agregando muito valor, principalmente a parte de publicidade. Eu consigo direcionar muito bem a minha publicidade com base nessas informações. Eu não sei se ele faz isso por base de dados ou porque ele acha que pela minha idade já se tranca o carro com a esposa dentro e vai embora. Esqueceu lá. Esqueci. Obrigado. Igor, som. Uma dúvida técnica. Hoje, em relação a marketing digital, tem algumas ferramentas tipo Retart, Remarket, que a gente acaba atraindo o cliente para uma pós-venda. Uma dúvida. Um exemplo, eu entrei na Americanas, coloquei apenas o meu e-mail e com o Retart e Remarket apareceu aquela propaganda no meu Facebook. Mas eu, em momento algum, autorizei que eles tivessem acesso ao meu Facebook. Dentro dessa lei, esse termo a gente não vai mais poder usar. Então, na verdade, você pode. Aí a questão, por exemplo, que vários sites que já estão tentando entrar em conformidade com a lei, ou sites que são da Europa, em maio de 2018, é a questão, se eu tiver o consentimento do titular do dado, que eu vou utilizar esses dados para remarketing ou tudo mais, que daí você entra num site do Google que autoriza a utilização de remarketing, vai estar lá em volta a publicidade das lojas americanas onde você navegou. Como é que você faria isso? Esses sites que utilizam essa tua informação quando você navegou por eles colocam normalmente aqueles avisos, nós utilizamos cookies, aparece logo na página, concorda, todo mundo concorda sem ler. Esse é o problema do consentimento. Porque como é que eles iam conseguir o teu consentimento prévio antes de você navegar se não for dessa forma? Entendeu? Só que ao mesmo tempo isso gera o questionamento. Poxa, mas foi informado, estava claro para você que eles iam utilizar isso? Então, por exemplo, termos de uso política de privacidade. Quando eu vou fazer agora em conformidade com a lei, eu deixo claro, olha, contrato essas e essas empresas para fazer remarketing. Eu contrato o Google AdWords para poder fazer esse tipo de plataforma. E inclusive explico. O que isso significa? Isso significa que provavelmente após acessar o meu site ou da empresa XPTO, quando você entrar no Facebook, propagandas da minha empresa irão aparecer. Caso você não queira que isso aconteça, clique aqui. Você tem que ser didático, porque é isso, as pessoas às vezes não sabem. A pessoa fala assim, nossa, mas que saco, agora toda hora que eu entro no meu Facebook fica propaganda da Americanas. É isso que tem que ficar claro. Então, qual a forma de você tentar fazer com que o consentimento seja prévio? Vem aquela janelinha, nós utilizamos cookies, se quiser saber mais, entre aqui. E ao entrar aqui, essa explicação tem que ser didática, porque a maioria das pessoas não vão entender, o que é remarketing, o que é isso? Olha, você explica, olha, quando você entrar no Facebook, não ache estranho, é uma linguagem bem informal. É assim, olha, não estranhe se você entrar no Facebook e aparecer uma propaganda minha, porque eu paguei o Facebook para isso. É deixar isso bem claro. Porque quanto mais claro você for, quando você tiver que comprovar isso judicialmente, numa eventual demanda, você vai conseguir justificar, olha, eu informei, eu fui o mais didático possível, a pessoa sabia que isso ia acontecer, tá? Mas isso é o grande problema do consentimento. Né? Por isso que a gente sempre tenta fugir dele, mas essa é a alternativa que você tem hoje em dia para poder se adaptar à legislação. Aí aqui só algumas questões já do direito dos usuários, mas que já está muito atrelado aos princípios, a gente está falando bastante. Aí aqui a questão, então basta eu fazer um termos de uso e política de privacidade? Não. Por quê? Porque, como a gente disse, a segurança, como diz o Bruce Schneier, que é a maior autoridade em segurança da informação que a gente tem hoje em dia, o que ele fala? A segurança é um processo, ele não é um produto. Então não adianta eu chegar numa empresa e falar, olha aqui, eu atualizei os seus termos de uso e política de privacidade. Você está tudo certinho com a lei. Não.
Os termos de uso e política de privacidade é a ponta do iceberg de tudo que tem que ser feito. Porque o mais importante, aí, quando você fala em segurança da informação, qual é o grande problema? Vazamento de dados. E onde isso ocorre? Onde está o problema de vazamento de dados? 90% da questão do problema de vazamento de dados está onde? Nas pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conscientização na empresa exatamente disso que a gente está fazendo. A importância da segurança da informação. Porque muitas vezes um funcionário ele nem sabe que ele está coletando dado pessoal de um cliente. Ele não sabe a importância, o cuidado que ele tem que ter com aquilo. Então você criar uma política interna primeiro, para evitar que esses dados vazem, para evitar que alguém consiga invadir o teu sistema, da tua empresa, e roubar esses dados. Porque a responsabilidade vai ser tua, porque a lei impõe que você tenha requisitos mínimos de segurança. Então é você criar uma política interna de proteção de dados falando o óbvio, mas ele tem que ser dito, olha, download de programa pirata é proibido na nossa empresa, somente o pessoal de TI que pode fazer download de programas, utilização de e-mail, proibir a utilização de e-mail pessoal na empresa. Nós trabalhamos muito com dados de clientes, relativos principalmente a cadastro e contribuição. A nossa empresa chama Arcanus, que em latim significa sigilo, justamente pela preocupação que nós tínhamos dessa demanda que o mercado sempre ofereceu, antes mesmo do advento da internet, nós já estamos no mercado há 26 anos, das pessoas quererem esses dados, principalmente das entidades de classe, que são os nossos principais clientes. Então a gente tem esse problema, das pessoas quererem esses dados para poderem se utilizar para a propaganda. E os nossos funcionários, assim que recebem os equipamentos, os HDs, as informações, eles têm conosco uma contratação para que não se utilize dos dados em hipótese alguma, porque isso gera um problema muito grave para a empresa. Um vazamento de uma foto, né, que está dentro da galeria. Nós vamos ter que informar para o cliente o volume de informações que está lá dentro, mas pelo total que o arquivo tenha, e não pelos índices que estão lá dentro. Então, realmente, essa é uma preocupação que todas as empresas devam ter, e inclusive a orientação dos funcionários, né? É exatamente isso, é essa preocupação que você tem que ter. Porque, por exemplo, se eu tenho na recepção da minha empresa, eu pego a digital, a foto da pessoa que vai entrar na minha empresa, no meu consultório, eu coletei o dado pessoal daquilo. Só que às vezes a pessoa da segurança nem sabe que aquilo é um dado pessoal, nem sabe o cuidado que ele tem que ter. Tem clínicas médicas, por exemplo, que eu atuo, que o pessoal, eles atendiam pessoas que eram, vamos assim dizer, famosas, celebridades da internet. E é uma clínica de dermatologia. A funcionária não pode, a secretária, ou quem estiver na recepção, falar assim, olha, hoje fulano, Giovanni Obenck veio aqui na clínica. Gente, você não pode estar divulgando essas informações, só que as pessoas não têm essa consciência, essa ausência de conscientização com relação à importância que tem que ter com a proteção de dados, que é importante. É exatamente isso que o Fábio falou. E um dos grandes problemas é o quê? Senha. Tem que colocar isso nesse conteúdo, nesse programa de proteção de dados da empresa. Troca de senha. Troca senha a cada 3 meses, troca senha. Senha com no mínimo 16 caracteres. Senha com algoritmos diferentes, letra alta, letra baixa, algoritmos especiais. Por quê? Essa reportagem que saiu agora foi em maio. A maioria das pessoas usa nome de membro da família ou de algum conhecido. Terça-feira teve aquele problema da prova, não sei se vocês viram no jornal, acho que era a prova não era era alguma prova que ia ser aplicada agora. O funcionário viajou de Brasília para onde ia ser impressa a prova e a prova estava no arquivo criptografado. Ele esqueceu a senha quando chegou lá. Aí o que ele fez? Ele ligou para o chefe dele e falou, chefe, eu esqueci a senha, me passa a senha por telefone. Isso quebrava o protocolo de segurança da empresa. Porque o risco dessa informação vazar de uma prova que era sigilosa do governo era muito grande. Ou seja, a empresa teve que rescindir o contrato com o governo. E o que mais me assustou é que eu estava ouvindo isso na CBN. E aí o Milton Jung, que é o âncora da CBN, falando, então diga você para a CBN, como você faz para não esquecer a tua senha? Ah, repórter do helicóptero, como é que você faz? Aí você sabia o nome da repórter, ela falava, eu uso o nome de um filme que eu gosto, mas eu mudo uma letra. Pronto, e eu uso para várias contas essa mesma senha. Pronto, você já sabe. Se quiser, se alguém mais atento quiser hackear alguma coisa dessa, tem o nome dela, é só você entrar na rede social, muito provável você vai achar o filme que ela gosta, e aí você vai mudando os caracteres, você sabe a senha dela. E foi assim, uma enxurrada, ficou acho que 1 hora, das 6 às 7 da manhã, o jornal da CBN falando de senha das pessoas, e as pessoas falando isso. Então, assim, é a ausência de conscientização que nós não temos, e o primeiro lugar que isso tem que ser implementado é na empresa. Porque se uma pessoa tem acesso a todo o meu sistema e alguém hackeia o log dela na minha empresa,
ela vai ter acesso a toda a minha base de dados. Aqui são só algumas coisas que em razão do tempo não vai dar. Quem quiser depois, entra nesse site aqui, ó, Have I Been Pinned? Que é o quê? Nesse site, você coloca o e-mail que normalmente você utiliza para fazer login nas suas contas. Se você colocar o e-mail lá e ficar vermelho, é porque, e aí vai mostrar em qual aplicativo é porque a tua senha daquele aplicativo alguma vez já vazou. Então eles sugerem que você troque a senha daquele aplicativo. Isso é uma coisa que tem que ser feito rotineiramente nas empresas. Tá? Quem quiser ir fazendo agora, se ficar vermelho, levanta a mão, mas é exatamente isso. É esses testes de segurança que tem que ser feito, e isso tem que ser colocado no manual de conduta das empresas, para as pessoas verem a importância que isso tem que ter. Oi. Bom dia. Eu trabalho com recursos humanos e você falou do e-social, que é uma questão legal, certo? As empresas vão encaminhar os dados e tudo mais. Mas antes do e-social, a gente tem uma outra figura que é o sistema de folha de pagamento, enfim. Essa lei se aplica à responsabilidade da empresa empregador quanto aos dados que estão nesse sistema de folha. E, ainda um pouco antes, a documentação, a gente tem todo um prazo para guarda de documentação, etc., no Ministério do Trabalho, fiscal, enfim. Também se aplica essa parte física, papel antigo que está guardado, ela retroage? Isso, ela se aplica. Independentemente se é meio físico ou digital, ela se aplica. Então, se o meu arquivo de RH é totalmente físico, eu guardo num armário essas informações de funcionário que trabalhou não sei quanto tempo. Se eu tenho uma obrigação legal de manter isso por determinado tempo, por tantos anos, porque a legislação trabalhista impõe, eu mantenho. Passado esse tempo, a lei impõe que eu descarte essas informações. Se eu não tenho mais uma obrigação legal, ou não tenho mais uma necessidade de manter essas informações, eu tenho que descartá-la. Mas essa lei se aplica. Tá? Então, inclusive, para informações do RH, essa lei se aplica. Então, porque eu falei, ela acaba abrangendo todas as áreas da empresa. Você tem tanto a parte de relação com o cliente, você tem a parte do RH, você tem a parte de segurança, a parte de fornecedor. Ela acaba abrangendo todas as áreas da empresa, né, essa legislação. Inclusive, por exemplo, trabalhe conosco, envie o nosso currículo por aqui no site. Muita empresa põe isso. Você está pegando informação pessoal. É para uma vaga específica? Não é? Você vai ficar quanto tempo com aquelas informações? Isso tem que ser informado para quem enviar o currículo para a empresa, inclusive pelo site. Oi. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção. Ótimo. Pode ser o polegar também? De todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né? Impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não. No banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. Pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Por
importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parei pra pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio a data Você é de fácil, nascimento. amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Você coloca um ator para exatamente demonstrar como nós fornecemos os dados sem se dar conta. E às vezes não é nem de forma tão explícita. Essa questão de utilização das redes sociais. Eu colocar minha rotina de trabalho, eu ficar postando, almoço no restaurante tal, mais um dia almoçando no restaurante tal. O Ricardo Jorge, que é o que ele diz que é o hacker do bem, né, ele é contratado pelas empresas para poder invadir, para mostrar onde estão as vulnerabilidades. Ele conseguiu invadir uma empresa porque ele sabia onde o pessoal do TI almoçava. Ele sentou numa mesa próxima e ficou ouvindo a conversa deles. O pessoal do TI falou assim, putz, e esse problema que a gente está na empresa, no sistema tal, não sei o quê. Com base nisso, ele falou assim, tem um problema, tem uma vulnerabilidade aqui no sistema deles. Ele conseguiu invadir. Onde ele pegou essa informação? Na rede social, seguindo o cara do TI, sabendo onde ele almoçava. Reclamação ou indireta da empresa. O que se faz muito, que é o phishing, que é o quê? O pessoal posta, sou mal pago, os sócios ganham muito e eu ganho pouco. O que eles fazem? O Ricardo Jorge também fez, mandou um e-mail. Olha, não divulgue para ninguém. Lista com os salários dos sócios da empresa. Ele sabia que isso era uma coisa que estava incomodando as pessoas. Clicou lá, o arquivo era um vírus. Ele conseguiu invadir o sistema. Então são esses cuidados. E onde tem que estar essa previsão? Na norma de conduta das empresas. Gente que tira foto da mesa de trabalho, selfie, com todo mundo atrás das mesas de trabalho. Se olha na mesa de trabalho, tem post-it com senha, com horário de reunião, arquivo com dados e informações pessoais em cima da mesa. Isso tudo as pessoas pegam, é o que a gente chama de engenharia social. A pessoa pega isso. Em 2016, um funcionário foi demitido porque tirou uma selfie com a linha de produção no fundo. Ele revelou o segredo industrial da empresa, foi demitido por justa causa. O TST manteve essa decisão. É esses cuidados, é essa conscientização que tem que ser feita na empresa para as pessoas. Estou estourando. Aí aqui só a questão que os dados vão vazar. E aqui são casos de vazamento que a legislação ainda não está nem sendo aplicada, mas o Ministério Público, principalmente do Distrito Federal, o promotor Frederico, ele está muito rigoroso nisso, ele já está usando fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados para pedir que as empresas informem o tratamento que está sendo feito. E aqui a gente fala em segurança, aqui são vários casos de segurança da informação. Terça-feira saiu mais um, que as senhas do Google, do G Suite, não estavam criptografadas. Então, cada dia que você faz essa apresentação, você tem que atualizar ela. Mas é exatamente isso. Eles falam, em segurança da informação, você fala que você tem 3 tipos de empresa. A que já teve os seus dados vazados, a que ainda não teve e vai ter, e aquela que teve, mas não sabe. Ou seja, não existe empresa 100% segura. O que você tem que fazer é tentar torná-la o mais segura possível. É isso que você tem que comprovar. Porque não tem como você ser 100% seguro. E aí depois é só outras medidas que têm que ser tomadas. Por isso que eu falo que 1 ano e 3 meses é pouco tempo, assim como também 1 hora e meia é pouco. Porque você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer numa empresa, além da conscientização, eu recolho dado pessoal, é a primeira coisa. Que dado eu recolho da minha empresa? Mas a maioria das empresas não sabem. Eu recolho dado pessoal? Recolho? Não recolho? Opa, a lei não se aplica. Recolho? Tá bom. Será que eu recolho dados além do necessário para a finalidade da minha empresa? Não recolho? Quais são as formas de que eu recolho dado? Eu recolho dado pelo RH, eu recolho dado de clientes, eu recolho dado pelo envio de currículo. Nisso você vai discriminando cada processo de coleta de dados e ao longo da vida desse dado na empresa, você vai vendo onde está a vulnerabilidade. Para exatamente você saber onde que você tem que investir, porque senão você vai ficar maluco no começo. Você fala assim, caramba, eu recolho esse monte de dados, onde é que eu vou focar a minha atenção? Então você faz exatamente essa avaliação de risco para saber, olha, você está mais vulnerável aqui ou ali, para exatamente poder saber onde você tem que começar a trabalhar. E essa avaliação de risco, inclusive, é exigida pela própria legislação. Tá? O Ministério Público do Distrito Federal pediu para a Vivo, agora, no começo desse ano, com base na legislação, ainda que não em vigor, falou, Vivo, você recolhe um monte de dados de clientes. Eu quero saber qual o tratamento que você dá para esses dados. E a Vivo teve 60 dias para prestar essa informação. Se ela não tinha feito isso antes, em 60 dias ela não consegue fazer esse inventário. Por isso que quanto antes você fizer, melhor.
Aqui são outras questões que é o quê? A privacidade tem que começar a ser a prioridade para as empresas, e a própria legislação prevê isso. Eu tenho que, quando eu crio um produto, eu crio um aplicativo, eu tenho que levar em consideração a privacidade. A questão da privacidade, segurança da informação, isso é requisito exigido pela própria legislação. E quem vai ficar responsável por tudo isso na empresa? Aqui é o encarregado ou DPO. Algumas pessoas já viram o pessoal no LinkedIn falando, DPO da Netshoes, DPO de não sei o quê. O que é? Todo controlador vai ter que ter esse novo funcionário. Alguém vai ter que ser arcado a essa função. Que é o quê? É a pessoa que vai ser responsável por toda a implementação dessa legislação na empresa, e após a vigência dessa legislação, ele que vai ser responsável por informar para o titular do dado que é feito, eventuais reclamações, prestar informação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem vai fazer isso? Esse encarregado. Que pode ser tanto alguém da própria empresa, pode ser um funcionário, como pode ser um terceiro, pessoa física ou pessoa jurídica. E aí a empresa tem que ver, dentro da necessidade dela, dentro dos dados que ela coleta, se os dados dela é só de RH, o cuidado dela não tem que ser tão grande. O encarregado pode ser alguém do próprio RH, mas ela vai ter que nomear alguém para exercer essa função. E aí vem a questão das multas, já terminando, que é a grande preocupação que o pessoal fala, que é o grande medo é a multa de 2% do faturamento até 50 milhões. É óbvio que uma empresa do Simples Nacional não vai ser multada em 50 milhões, senão a empresa fecha, né? Mas assim, é uma coisa que assusta bastante pessoas, principalmente a questão da multa. Existem outras sanções menores, que é data para correção do erro e tudo mais, mas o grande medo das empresas é exatamente a questão da multa. Mas para mim o que chama mais atenção não é nem a questão da multa, e eu também não vou passar agora, que era o vídeo do iPhone, que na verdade foi feita uma pesquisa com o regulamento europeu desde que ele entrou em vigor. E, na verdade, a grande vantagem para as empresas não foi a questão de não ter a multa aplicada. A grande vantagem das empresas foi que isso melhorou muito o negócio delas. Foi o que o Flávio comentou. A partir de agora, como a privacidade tem que ser uma prioridade para a minha empresa, inclusive no meu modelo de negócios, eu vou ter que priorizar contratar uma empresa, por exemplo, de TI, que eu sei que atende aos requisitos de segurança da informação. Então, uma empresa que já está preparada com isso, ela vai preparada com essa legislação, ela vai passar na frente de empresas que ainda não estão cogitando em ter um sistema de segurança da informação bom ou não. Então, a maior vantagem das empresas na União Europeia, por exemplo, na pesquisa que foi feita agora em janeiro desse ano, a maior vantagem que eles apresentaram foi exatamente essa. Os meus negócios impulsionaram, porque as empresas começaram a buscar parceiros que estavam em conformidade com a legislação. Então, por isso que quem já viu a propaganda do Santander, o que o Santander fala? Tudo que a gente sabe sobre você está aqui, feito no aplicativo, porque eles já estão vendo que isso está gerando um diferencial. Um titular de dado prefere contratar um Santander que ele sabe que está fazendo com a empresa dele, e olha, não estou fazendo jabá nem nada do Santander, mas prefere contratar um Santander que você sabe que está fazendo com os dados, do que uma empresa que você não sabe que está vendendo os seus dados para um cartão de crédito para impulsionar a propaganda. Tá? Então, desculpa a pressa um pouco no final, mas só em razão do horário apertado. Mas é isso, gente. Obrigado. Aqui estão os meus contatos. Eu fico à disposição agora se alguém tiver mais dúvida. Obrigado.